Charlie Kirk, um dos líderes mais importantes e mais queridos pelos jovens, foi assassinado em 10 de setembro, justamente na véspera do 11 de setembro, provavelmente a data mais carregada de simbolismo no mundo todo. Mas isso, além disso, não acontece como um fato isolado, e sim parece fazer parte de uma espécie de roteiro bem orquestrado do caos global. E é que, na mesma semana, rebelião no Nepal, distúrbios massivos na França. Estados Unidos ataca a Venezuela, Rússia, China, Índia e Coreia do Norte. Declaram sua união contra o Ocidente e, acima de tudo, Israel ataca o território soberano do Catar. Será que tudo isso são realmente apenas fatos isolados? Ou estamos diante de uma cortina de fumaça em nível global, cuidadosamente planejada para desviar a atenção do que realmente importa? Vamos analisar isso. Começamos, como sempre, pelo começo. No dia 10 de setembro, em um evento próprio. Na verdade, na Universidade do Vale de Utah, Charlie Kirk foi assassinado, uma das figuras provavelmente mais importantes, especialmente entre os jovens do movimento trumpista. Até onde sabemos hoje, um atirador de elite atirou diretamente no pescoço dele por que fugiu. O FBI, que até agora não encontrou o autor do crime, divulgou as imagens do suspeito fugindo da área. Roupas escuras, boné e óculos. E até ofereceu uma recompensa de $100 mil para quem fornecer qualquer tipo de informação sobre o seu paradeiro. O mais curioso de tudo isso não é apenas o crime em si, mas a data em que foi cometido, na véspera exata do 11 de setembro. Obviamente, as teorias sobre o que aconteceu e por que foi feito não demoraram a surgir. No caso da operação de falsa bandeira, o Partido Republicano estava um pouco carente de uma figura relevante para apresentar diante do George Floyd. Será que o FBI sabia muito mais do que quer admitir? Será que foi obra de um atirador de elite profissional? O fato é que Kirk incomodava, questionava, agitava, marcava pessoas e, de repente, desapareceu. E não desapareceu em qualquer momento, mas sim, na véspera do 11 de setembro, uma data carregada de simbolismo. Uma ferida aberta nos Estados Unidos e no mundo inteiro que marcou o início de uma infinidade de guerras e toda uma mudança de paradigma. Um símbolo, sem dúvida, mas utilizado exatamente para quê? Sem dúvida alguma, tanto os Estados Unidos quanto seus adversários sabem usar o calendário como uma espécie de arma de arremesso. E é que, às vezes, pode parecer que uma simples data escolhida ao acaso pode ser até mais importante do que milhares e milhares de discursos. O essencial é escolher bem. Isso sim, não nos importa apenas a data escolhida, mas todo o contexto em nível global. É que nessa mesma semana aconteceram fatos que poderiam parecer absolutamente desconexos, mas que, sem dúvida alguma, deveriam ter sido mucha high, portanto, político. Aconteceram exatamente na mesma semana do assassinato de Orship. Em primeiro lugar, tivemos a violenta rebelião no Nepal, que não só tirou a vida de dezenas de seus cidadãos, mas também, entre centenas de feridos, deixou a principal vítima, que foi todo o governo com o primeiro-ministro à frente. E aqui não estamos falando apenas de um país isolado, mas do cinturão. Essa espécie de colchão entre a China e a Índia e da estabilidade de toda a região do sul da Ásia. Em segundo lugar, distúrbios massivos na França, que estão sacudindo o país ainda neste exato momento. Nenhuma das duas notícias sobre tudo isso quase não se falou nos meios de comunicação ocidentais, ou de começar a falar sobre isso. Logo passaram para o que hoje parece ser a principal notícia, que é, de fato, o assassinato de Kirk. Paralelamente, acontece algo que deveria se tornar a notícia do ano: a união entre Rússia, China, Índia e Coreia do Norte, que de fato manifestam desafiando, pode-se dizer que até ameaçando o Ocidente e,
Portanto, em primeiro lugar, os Estados Unidos. O tabuleiro internacional está se movendo enquanto o mundo inteiro olha para Utah. Na América Latina, outra bomba informativa. Os Estados Unidos atacam a Venezuela, no que, de acordo com as versões que conhecemos até hoje, parece ser uma espécie de operação encoberta, com mortos envolvidos, e uma tentativa claríssima de pressionar Caracas. Mas, mais uma vez, praticamente total silêncio da mídia a respeito. Mas, sem dúvida alguma, a notícia mais impactante de tudo isso é o ataque que Israel realizou contra o território soberano do Catar. Sim, supostamente eles estavam tentando eliminar a equipe negociadora do Hamas. Mas que direito exatamente eles tinham de fazer isso? Ou seja, estamos falando de uma provocação sem precedentes? E enquanto isso, dos Estados Unidos, Donald Trump balbuciava. Se ele conhecia os fatos anteriormente, se ele não fazia ideia do que iria acontecer no Catar em termos de um ataque de Israel. E bem, justamente nesse momento de máxima tensão, assassinam Charlie Kirk. Foi apenas uma simples coincidência? Israel quis mandar uma mensagem para alguém? Ou simplesmente estamos vendo um tabuleiro internacional em constante movimento, onde cada ato seguinte está ligado ao anterior? E claro, não é a primeira vez nem de longe que vemos esse padrão. Na verdade, os Estados Unidos têm um longo histórico de usar a distração como arma. O 11 de setembro, seguido pelas guerras no Iraque e no Afeganistão. Escândalos internos encobertos com histórias de OVNIs e crimes políticos usados para desviar a atenção do público. Dos verdadeiros campos de batalha onde o futuro estava realmente sendo decidido, o 11 de setembro, mencionado por Charlie Kirk na véspera do 11 de setembro por um lado, e por outro, em meio aos ataques sem precedentes de Israel contra o Catar, faz sentido. Acredito plenamente nesse tipo de padrão de desviar o olhar do que realmente está acontecendo no mundo. Charlie Kirk, transformado em Marte. Nepal à beira de uma revolução violenta. França em tumultos. Venezuela sob ataque. Israel desafiando o Catar. O mundo euroasiático fortalecido. Tudo isso aconteceu em uma única semana. Simples coincidências ou um plano global cuidadosamente sincronizado? Quero saber sua opinião sobre se isso é uma mensagem que vem diretamente do poder, uma manobra de distração, ou simplesmente a soma dos fatos dentro do tabuleiro geopolítico, absolutamente caótico. O que está claro é que isso não termina aqui, nem de longe. Se isso aconteceu na véspera do 11 de setembro, o que acontecer depois provavelmente será ainda mais importante. Então se inscreva, porque aqui seguimos o movimento das peças do xadrez mundial, tentando mostrar o que outros querem esconder o tempo todo. Eu sou Lil Civaia e este é o Jornalismo Sem Filtros.